Durante os 1260 anos em que durou a supremacia papal, os cristãos sinceros tiveram que optar entre renunciar às verdades da palavra de Deus ou passarem a vida nas masmorras ou mesmo serem queimados numa fogueira. Dentre estes, nós encontramos os valdenses. Séculos antes do surgimento desse povo, João, no livro do Apocalipse, no capítulo 12, havia profetizado a sua existência. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Aqui João fala de uma igreja vestida de branco, uma igreja pura, simbolizando a igreja de Cristo, especialmente no período da Idade Média. Fala também de um dragão, símbolo de Satanás e seus perseguidores, que perseguiam uma mulher, a igreja. Esta igreja fugiria para o deserto, onde Deus a sustentaria por 1260 anos. Ao tentar impor a religião às suas próprias práticas, a Igreja Romana encontrou sua maior oposição nas próprias terras, onde havia firmado seu poderio na Itália. O povo valdense, durante um período de mais de 1000 anos, esteve resistindo à influência romana e crendo na verdade eterna da Palavra de Deus. Dentre os povos da Europa, os valdenses foram os primeiros a ter uma versão da Bíblia na língua materna. A Bíblia era a razão de sua existência. Em realidade, eles romperam com as tradições da Igreja Católica Romana, dos concílios e da autoridade papal para deixar que Deus falasse a eles de uma forma bem clara e através da sua palavra. Esta Bíblia, que aqui está na escola valdense, é um símbolo do apego que eles tinham à palavra de Deus. Os jovens valdenses não eram apenas encorajados a estudar a palavra de Deus, mas a memorizar grandes porções. Muitos deles sabiam de memória os 4 evangelhos, bem como as epístolas. Isso era muito oportuno, especialmente naquela época em que as Bíblias eram tão raras e difícil de ter acesso. Eles eram perseguidos e deveriam memorizar a palavra de Deus para que, quando estivessem em fuga e não tivessem acesso à palavra de Deus, eles poderiam ser alimentados pelas porções decoradas da Bíblia. Além disso, os ensinamentos da Bíblia eram tomados como sérios e várias doutrinas que haviam sido obliteradas pelo cristianismo pós-apostólico foram restauradas pelos valdenses. Em escolas como esta, desde crianças, os valdenses eram ensinados a aprender da palavra de Deus e a viver de acordo com as suas regras. Um povo simples, humilde, que cria em Deus e em sua palavra e buscavam servi-lo de todo o coração. Os pastores valdenses, chamados de barbas, ensinavam seus membros a serem puros, bondosos e amigáveis com todos. Mantinham o amor de Deus no coração e desejavam partilhar com outros as bênçãos que mesmo eles recebiam. Em escolas como essa, ocorria a formação dos pregadores valdenses.
Eles não tinham livros de teologia, história, como nós temos hoje. O livro básico era apenas a Palavra de Deus. Durante 4 invernos, eles ficavam aqui neste local, estudando a Palavra de Deus e se preparando para pregar o Evangelho, entre outros lugares. Terminados esses 4 invernos, eles ficavam por 1 ano num lugar distante trabalhando e se consagrando para assumir o perfil de um verdadeiro ministro pregador. Ele era então ordenado e enviado para os lugares mais difíceis para pregar o Evangelho. E o seu trabalho como pregador era vitalício. Ele continuava pregando a fé valdense até que suas energias se fossem pela idade ou doença ou que fosse martirizada. Alguns dos jovens mais inteligentes dos valdenses partiam de casa aqui dos vales e iam às grandes escolas de Milão, Bolonha, Paris, Barcelona e mesmo Roma. Misturavam-se nessas universidades com outros estudantes, conversando com eles, fazendo-lhes perguntas e levavam muitos deles a aceitar os ensinos da Palavra de Deus. Quando a Igreja Romana se apercebeu do progresso evangelístico dos valdenses, ordenou que todos eles fossem presos e mortos, onde quer que estivessem. Assim, por trás das elevadas montanhas, sempre refúgio dos perseguidos e oprimidos, os valdenses encontraram o esconderijo, e ali conservou-se a luz da verdade e o arder da chama da verdade por entre as trevas da Idade Média. Ali, durante 1000 anos, eles testemunharam da fé antiga. Os chefes papais viram grande perigo para a sua causa no trabalho desses humildes itinerantes valdenses. Então Roma decidiu exterminá-los. Em 1179, no terceiro concílio de Latrão, o Papa Alexandre III proibiu os valdenses de pregarem sem permissão da Igreja Romana. 5 anos depois, em 1184, o Papa Lúcio III expediu uma bula, Ad Abolendum, que foi uma condenação definitiva contra os valdenses. Essa bula convocava todos os membros da Igreja Romana a se unirem à cruzada contra os assim chamados hereges. Como incentivo para esta obra cruel, a Igreja deveria não apenas liberar os castigos eclesiásticos, mas desabrigava de qualquer juramento feito, legitimava qualquer propriedade que pudesse ter sido ilegalmente adquirida e prometia ainda a remissão dos pecados aos que matassem alguns desses hereges. Começaram então as mais terríveis cruzadas contra o povo de Deus nos seus lares montesinos. Várias vezes foram suas plantações destruídas, suas habitações e capelas incendiadas, mas apesar da carnificina que foram sujeitos, continuavam a mandar seus missionários espalhar a verdade preciosa da Palavra de Deus. Durante o período de perseguições papais, muitos valdenses encontraram aqui nesta caverna o abrigo e proteção para cultuar ao Deus verdadeiro. Este era um templo, um esconderijo entre as montanhas, cumprindo literalmente a profecia de que a igreja deveria fugir e se esconder. Aqui, os valdenses conseguiram um lugar onde pelo menos pudessem adorar a Deus num período onde não havia tolerância religiosa. Um dos incidentes mais graves da história dos valdenses foi quando os inquisidores vieram a esse lugar com um grande desejo de exterminar os valdenses. Eles fecharam essa entrada principal da gruta de maneira que eles não pudessem sair. Então depois
atearam fogo em tochas e outros objetos e jogaram por uma fenda superior para baixo. Todos os valdenses que estavam aqui abrigados morreram asfixiados. Essa caverna é um símbolo das batalhas do povo de Deus para manter a pureza das Escrituras Sagradas. Nessa caverna, que deve ter, quem sabe aqui, uns 40 metros quadrados, dezenas de valdenses encontraram lugar para adorar a Deus, livre das perseguições papais. Mas, quando seus inimigos os encontraram, eles taparam a entrada da caverna com pedras e sob esse orifício superior foram lançadas então tochas com madeira e outros objetos incendiados e assim dezenas de valdenses perderam suas vidas. Esse povo pagou um alto preço por sua fidelidade a Deus. E essa caverna é um símbolo da lealdade ao Senhor e do preço que muitas vezes temos que pagar para ser fiéis aos princípios da palavra de Deus. Do outro lado dos Alpes havia outro grupo de perseguidos, também chamados de hereges, os albigenses. Eles ocupavam cidadezinhas no sul da França e em 1198 subiu ao trono papal Inocêncio III. Ele então convoca os chefes da sua igreja para discutir a melhor maneira de destruir os valdenses e os albigenses. Foi proclamada então uma cruzada ou guerra santa contra os albigenses em todos os países da Europa dominados pelo papado. Prometiam-se casas, terras e bens àqueles que matassem os dissidentes da igreja. Ao terminar a cruzada, milhares de albigenses tinham sido mortos. Apenas alguns conseguiram escapar pelas montanhas e se reuniram aqui com os valdenses. Um dos maiores perseguidores do povo valdense foi o capitão Lapalus. Os valdenses viram que Lapalus tinha 20 vezes mais soldados que eles. Então, pondo as crianças e os velhos em carroças, tangendo seus rebanhos de ovelhas e cabras adiante deles, começaram a subir as íngremes encostas das montanhas. Enquanto fugiam, entoavam salmos de Davi e ascendiam mais e mais alto acima do vale. Os abismos ressoavam sons de suas vozes. A maioria do grupo chegou então a uma caverna ao lado da montanha. As mulheres e crianças foram às pressas para o fundo da caverna, na profundidade da gruta, ao passo que os homens ficaram a vigiar a porta. Tinham pilhas de pedras para arremessar em quem tentasse entrar. Lapalus viu o perigo de se aproximar por baixo, então deu a volta e desceu por cordas sobre a boca da caverna. Os homens foram pegos de surpresa. Não haviam previsto um ataque de cima e pareciam paralisados ante o adversário. Havia a possibilidade de lutar para salvar a vida? Mas os valdenses eram tão pacíficos que mesmo a ideia de lutar para defender a própria vida parecia-lhes estranho. Eles então fugiram para dentro da caverna. Lapalus ordenou que seus soldados colocassem fogo na entrada da caverna e todos morreram sufocados. Calcula-se que cerca de 3.000 pereceram naquele fatídico dia de perseguições e os valdenses nunca mais ocuparam esse belo vale.